Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos falar sobre a raposa e suas qualidades mais importantes. Simboliza esperteza, habilidade, infiltração, observação oportunista, insistência, capacidade de se infiltrar nas fraquezas de um ambiente e no lado emocional das pessoas. Ao contrário dos outros vídeos, hoje eu vou começar a falar do lado negativo da raposa e depois a gente termina colocando algo positivo. Lembrando que a raposa é um arquétipo no totem, um dos mais inferiores. Quando digo inferior, não quero dizer que uma pessoa que vive este arquétipo, ela seja menosprezada ou menor do que as outras pessoas. Não é nada disso. Tudo o que eu quero dizer aqui que é uma tendência do animal de poder. E muitas pessoas são raposas, e vocês vão ao longo do vídeo começar a entender o porquê. E no final eu também vou fazer um exercício aqui, vou ensinar vocês a fazer um exercício para diminuir o lado raposa, quando estiver muito saliente na pessoa. Pessoa raposa. Fome de desenvolvimento, de vencer na vida, rápida em reagir, fácil de desistir, devido à sua fraca força arquetípica. Nós começamos o vídeo já com uma característica importante da pessoa raposa. A pessoa que reage muito rápido, que tem uma tendência a reagir, a ver uma oportunidade e já pegar aquela oportunidade, agir de forma rápida, ou seja, ela vê uma oportunidade e já pega, é muito astuciosa nesse sentido. Porém, ao pegar aquele objetivo, ela percebe às vezes a demanda, o trabalho que vai dar para a força que deve se utilizar naquilo. Naquele projeto, e essa pessoa não tem essa determinação, ela não tem essa motivação para continuar aquele projeto. Então, tão logo ela pega de forma rápida, ela também quer desistir de forma rápida. Lembrando que você pega pela a própria compleição física da raposa, você percebe a estatura dela e a fraqueza física para objetivos maiores. Ela tende sempre a pegar objetivos pequenos, ou seja, como na natureza, este animal pega presas pequenas, que fica fácil para ser manipulado, agarrado. Porém, isso nunca vai, de certa forma, matar a sua fome, pois presas pequenas também inclui prêmios pequenos. Então, o arquétipo da raposa, para quem utiliza esse arquétipo, sempre se contentará com pouco, mas sempre terá fome de ter algo maior em sua vida, algo superior, algo que deseja muito. Então, essa pessoa terá sempre essa. Lembra quando eu falei do arquétipo do lobo? Os caninos têm esse problema com a fome. Eles quase sempre demoram a se saciar, e quando vão se saciar, muitas vezes nem sempre a oferta é boa. Ou seja, às vezes a presa é pequena, às vezes consegue pouca comida, e isso é muito normal. E a raposa é pior ainda, devido ao seu tamanho, a agir de forma solitária. Então, é muito difícil a sobrevivência da raposa. Porém, também é uma característica positiva, pois estando sozinha, tendo que capturar essas pequenas presas, é necessário muita esperteza, é necessário muita agilidade. Totem de poder. Também chamamos de totem ou de espírito protetor os animais de poder, que são uma ferramenta poderosa no xamanismo, que nos ajuda a encontrar nossa missão, entender nosso jeito de ser. Animal de poder nada mais é do que um arquétipo, uma energia ligada ao nosso consciente, a nossa força de instinto. Esta definição é muito importante, pois aqui nós já falamos que o animal de poder, ele nada mais é do que um estado de consciência, uma forma de informação poderosa. Portanto, acima de tudo, os arquétipos, eles vêm para te trazer autoconhecimento. Ele pode trazer uma autossabotagem também, né? Todo arquétipo tem seu lado sombra, mas em via de regra ele determina quase sempre uma tendência de poder, uma disposição íntima, como eu sempre tenho falado para vocês, o quanto é importante vocês identificar a disposição íntima. Daí para você acalmá-la ou, de certa forma, usar isso como forma de desenvolvimento pessoal. Pegar dali o seu lado forte e aumentar, fortalecer este comportamento seu social. Arquétipo é sinônimo de ferramenta de autoconhecimento e poder pessoal. Raposa é uma fase a ser superada,
mas ainda assim uma ótima fase de autoconhecimento. Quando falamos de um arquétipo inferior, às vezes nós falamos da raposa, não quer dizer que você seja uma pessoa inferior, quer dizer que você está passando por uma fase. No totem de poder existe uma hierarquia dos arquétipos, desde os répteis, e entre os répteis tem uma hierarquia também, até chegarmos à tartaruga, né, vamos dizer assim, e aí da tartaruga a gente começa a subir, a aumentar as agilidades, porque a tartaruga pode ter a sua característica, mas ainda assim tem a lentidão, mas tem ali sempre alguma coisa, uma fase que a pessoa passa por uma fase tartaruga, por exemplo. A gente pode um dia fazer um vídeo só sobre a tartaruga e a gente vai falar sobre isso. Mas, chegando nestas observações dos arquétipos, você vai entender que quando a gente observa um animal de poder, a gente começa a aprender muita coisa com este animal de poder. É como se a gente fosse encantado pelas habilidades, pela forma com que aquele arquétipo se utiliza, pela sua beleza, sua cor, né? Também traz uma energia, né? Podemos dizer a raposa como a cor amarela, laranja, a cor mais energética do vermelho fogo. Então a cor do arquétipo nos fascina de certa forma e traz uma informação sobre nosso estado de espírito também. Essa forma ansiosa de algumas pessoas de viver, de agilizar, de ser rápidas. Essas pessoas gostam de cores alegres, elas são pessoas encantadoras, porém tem o lado sombra do arquétipo da raposa, que é inevitável falar. A raposa ela é sorrateira, ela tem astúcia, ela furta muitas coisas, indicando que este arquétipo pode também fazer a pessoa furtar projetos, furtar ideias, furtar situações em que a emoção seria de outra pessoa. A pessoa raposa ela tende a ter uma esperteza e a querer um ganho rápido. Ou seja, é um arquétipo bom em um sentido de agilidade, de resistência de sobrevivência. Ou seja, é muito melhor, por exemplo, uma raposa, a pessoa ser uma raposa em sua vida, do que um pinguim, por exemplo. Do que a pessoa pinguim. Então cada um tem uma característica, lembrando que são fases, são propostas de autoconhecimento. E lembrando que uma vez você pode ser a raposa e não sabia, e de repente você se descobre raposa e aí você tem que dar um jeito nisso, melhorar a sua vida, pular para um arquétipo superior, o que muitas vezes não é fácil. Às vezes a pessoa raposa, ela chega a ter características faciais de uma raposa. Devido à sua esperteza, seu olhar atento, isso chega a manipular, às vezes, a forma física dessa pessoa. As pessoas podem falar, mas eu posso escolher uma raposa como arquétipo? Pode. Se alguma coisa naquele arquétipo for te trazer um autoconhecimento, sim. Mas na escala do totem de poder xamânico, eu diria para você que não. Que a raposa não é ideal, a não ser que seja uma fase. E às vezes a raposa ela pode ser usada num seguinte sentido. Devido à sua esperteza, como eu sempre falo para as pessoas, às vezes trabalhando com as meditações, nós colocamos arquétipos nelas. Mas nós devemos colocar arquétipos que a gente conhece o sinônimo, que conhecemos o seu simbolismo, o seu significado de autoconhecimento. Então eu posso, porque às vezes numa meditação, de repente, aparece uma raposa. E de repente vem uma resposta a uma pessoa, a um ambiente. Né? Eu lembro de ter ensinado uns anos atrás um exercício que na meditação do seu ambiente de trabalho, você imagina uma raposa andando dentro do ambiente de trabalho, subindo nas mesas, cheirando, farejando tudo. Você faz essa meditação até um dia você ter um sonho com alguém naquele trabalho, uma situação no trabalho. Quase sempre te trará uma resposta, porque a raposa ela é muito boa em infiltração, em farejar as coisas, em encontrar objetos ocultos, oportunidades ocultas. Mas, veja, você está usando o arquétipo como de forma imaginativa para que o animal de poder acione uma forma dos mentores espirituais trazer a informação para você.
Esse simbolismo é muito importante porque não é fácil para o mentor trazer uma informação do outro lado para você. E às vezes você deseja uma resposta, mas você não tem como. Se eu te mostro um simbolismo, a gente tem sonhos constantemente. E nesses sonhos, quase sempre você não consegue discernir o que é real, ou o que apareceu lá, o que significa aquilo. Poxa, por que eu vi aquilo? Por que eu vi aquele... Por quê? A falta de riqueza de simbolismos dentro da pessoa é muito básica na pessoa mediana. A gente até vai falar um pouco sobre isso. A pessoa mediana, ela é muito comum, ela não tem informações. Agora, veja, você que está aqui já está criando dentro de si uma atmosfera com muita informação. E isso é muito importante, porque todas essas informações já vão trazendo significados. Quando eu falo de uma coisa, do totem de poder, da hierarquia, você já vai perceber que quando você sonhar com algumas coisas, existe uma hierarquia de conhecimento, hierarquia de atividade, que a gente vai falando ao longo dos vídeos aqui, onde você vai aprendendo todos esses significados. Então você pode também trabalhar durante o dia com fortes meditações, e aí nessas meditações você faz a imaginação construtiva, que eu sempre ensino para você essa imaginação. Você imagina o arquétipo lá dentro. E aí o que acontece com o arquétipo, o que for acontecendo durante a sua imaginação, durante essa meditação, é muito importante, porque às vezes explode ali informações e aquilo te traz uma resposta para você. Às vezes ali, naquele mundo mental, para as entidades espirituais, fica fácil elas inserir informações ali dentro daquele contexto. Porque ali dentro daquele contexto, o espírito não precisa aparecer, ele não precisa ser autor, mas também para aquele que não tem uma proteção espiritual, não faz uma oração, não tem um apego a uma bondade, ela pode também receber informações ali sutis de forma negativa. É onde de repente você pode identificar pela cor, do jeito que aparece, você identifica que há algo negativo na sua vida também. Através dos sonhos, da meditação, é necessário você ver, por exemplo, um projeto na sua vida. Às vezes você quer implantar um projeto, mas você não sabe a hora certa que você deve colocar esse projeto. E o sonho às vezes mostra, espere um pouco, procrastine um pouco. Agora é o momento. Mas você tem que estar aberto a tudo isso. É necessário você estar aberto a tudo isso. Animal de poder nada mais é do que um arquétipo, uma energia ligada ao nosso consciente e à nossa força de instinto. Quando nascemos, fomos adotados por um animal que vai fazer parte de nossa vida desde o início, mas ele precisa ser despertado, descoberto por nós. Quando a gente nasce com tendências específicas, e essas tendências específicas são uma fonte de informação e de inteligência, e isso tem uma representação animal. Algum animal se encaixa perfeitamente a informação, a tendência da sua personalidade ali na sua vida. Quer dizer que você é escravo dessa tendência? Não, você nasceu aqui para evoluir. Mas quase sempre quando você cair, vamos dizer assim, o estado de consciência, se inferiorizar em comportamento ético, de caráter, moral, toda vez que você se enfraquecer nesse sentido, este arquétipo toma conta da situação. Então, você estando treinado, você pode deixar o lado forte deste arquétipo se materializar na sua vida. As tendências fortes e positivas, desde que você já se conheça. A pessoa que não se conhece, quase sempre ela vai fazer o quê? Ela vai deixar manifestar justamente o lado mais negativo daquele arquétipo, o lado sombra, que aí é a pessoa que tem as sombras sempre se manifestando em sua vida. Ao passo que a pessoa que está em construção construtiva, trabalhando, estudando, economizando, se esforçando para melhorar o seu comportamento social, comportamento entre as pessoas, se tornando um pouco mais, vamos dizer assim, recluso diante do lado exposto que você tinha antes na vida, trazendo esse lado, por exemplo, da raposa para a sua vida, que é um lado mais de infiltração, de espreita. Às vezes, nos projetos da nossa vida, nos momentos em que a gente vai, por exemplo, fechar um negócio,
a pessoa vai comprar um imóvel. Arquétipos espertos são muito importantes. Ou seja, comportamentos que nos previnem de certos problemas. E a raposa nos ensina isso. A raposa nos ensina que às vezes a raposa vai roubar um galinheiro, por exemplo. Ela não chega de uma vez ali e se apresenta. Ela não fecha negócio logo de cara. Ela vai ficar um tempo ali observando. Embora aquela fome da raposa a atrapalhe. Muitas vezes a coloque em perigo. E o que é essa fome do arquétipo? É o nível de ansiedade que este arquétipo gera na sua vida. Que seja ele qual for, tá? Isso serve para todos os arquétipos. Então, a pessoa tem uma tendência naquele momento a falar assim, bom, eu agora chegou uma hora de fechar negócio, poxa, antes de fechar negócio, deixa eu ver essa empresa, deixa eu procurar o histórico dessa empresa, as pessoas que estão envolvidas nela, vou perguntar para outras pessoas, e aquela empresa, e aquela imobiliária, e aquele cara lá, como é que é? Ah, aquele cara assim, assim, é sério, quem já fechou negócio com ele? Isso, aquilo, você investiga. Aqui na minha cidade, por exemplo, houve uma imobiliária que foi descoberta fraudando vários contratos e outras coisas, que levou clientes a terem prejuízos milionários, vamos dizer assim. Então, essas pessoas que foram fechar negócio, se elas tivessem esse conhecimento que eu estou colocando para vocês, talvez pode ser que elas não fechassem negócio. Uma pessoa ou outra escapa muitas vezes devido aos seus instintos. E o animal de poder, ele é nada mais nada menos que essa ideia de instinto humano em que a gente traz um lado que a gente se perdeu nesse elo com o passado. A gente perdeu vários poderes naturais, a gente tinha um faro melhor, uma visão melhor, a gente tinha muita coisa que hoje a gente se perdeu, a gente caiu no desuso, a gente não usa mais. Mas, devido à nossa atmosfera mística e espiritual estar ligada a todos os animais, a gente vem existindo com eles há milênios, então eles fazem parte de nós fazemos parte dele. Infelizmente nós somos a fonte de desequilíbrio hoje no planeta. O ser mais inteligente do planeta é a fonte do prejuízo principal do planeta. E o homem pagará um preço caro por isso, infelizmente, gente. À medida que o homem for consumindo o planeta, ele pagará um preço muito caro. Ou seja, talvez a gente não esteja aqui para ver o final de tudo isso, mas alguns povos, alguns países já sentem essa mão do homem pesando sobre eles mesmos, tá? E depois não adianta chorar para Deus, né? Porque afinal de contas foram os homens que causaram todo o prejuízo e têm causado. Mas, como eu sempre falo, vamos estar aterrado aqui e vamos usar os arquétipos para evoluir como pessoa, para crescer como pessoa, para que a gente justamente pegue o lado positivo de alguns arquétipos e coloque em nossas vidas, mas sabendo que existe o lado negativo, o lado sombra, o risco de usar qualquer poder que ele entra na nossa vida. Junto com o poder vem também responsabilidades e as pessoas às vezes não levam em conta isso. Por isso é muito importante que você, ao entender que a raposa é um ótimo para infiltração, esperta, astuta, ótimo faro, ótima visão, mas ela também tem um problema. Ela pega muito rápido uma oportunidade. Então, às vezes você vai ver aquilo como uma oportunidade. Veja, aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo, se ela for raposa, ela vai dançar. Porque uma hora ela vai ver algo como oportunidade, vai investir e vai perder. Ao passo que arquétipos fortes dão um passo para trás. Eles procrastinam. O vendedor vem e oferece uma coisa para você, você diz assim, pô, mas eu não acordei pensando em comprar isso agora. Eu tenho pensado em comprar isso, mas eu vou pesquisar um pouco mais. Não, olha, está acabando. Técnicas de venda que o pessoal aplica por aí, você já rapidamente capta. Porque você tem conhecimento, né? Você já tem um arquétipo forte, então você, não vou cair mais em qualquer coisinha não, qualquer fala que as pessoas vêm,
olha, obrigado pela proposta, anota aqui, me dá seu cartão, eu vou. No outro dia você vai em outro lugar, no concorrente dele. Sim, você vai no concorrente dele, você vai, afinal de contas, lidando com várias pessoas, você vai percebendo as falas, e aí o que é, quanto é, vai na internet, pesquisa, observa tudo, faz todo um roteiro, um ritual para executar uma ação. Puxa, nossa, mas é assim? É assim. Olha, por exemplo, aqui no YouTube tem várias propagandas aqui. Pegue alguma delas aí, caixa de ferramentas, as coisas, e abra no Reclame Aqui para você ver. Poxa, paguei e não recebi o produto. Paguei e nem me retornaram. Então tá cheio de golpe hoje, principalmente vindo da internet, desse celular que você está assistindo ou televisão. Você vai perceber que nem toda propaganda condiz com a realidade. E isso a Raposa nos ensina muito. Às vezes você ter um faro aguçado, ou seja, observar um pouco mais. Quando eu digo a pessoa procrastinar, ela recuar, ela parar, não é uma inação. É justamente uma ação. Porque quando você para, o seu inimigo que quer atacá-lo, às vezes ele é uma raposa. Mas você pode pensar como a raposa, mas não ser a raposa. Mas uma vez que você conhece a raposa, você conhece o jeito de agir da raposa, da astúcia da raposa. Então quando você vê alguém, o astuto, ele vai ali tentar ter o controle emocional da situação, te envolver e tal, e aí achando que já ganhou você, aí você dá um passo para trás. Olha, eu vou pensar um pouco mais, né? Quando você vê o golpe da bilheteria, né, da loteria, a pessoa chega lá, a pessoa às vezes é um aposentado, está saindo do banco, está saindo da lotérica, aí chega aquela pessoa e começa a falar. E aí tal, são as raposas que pegam o poder da raposa e utilizam para o mal. E aquela pessoa vai ser a raposa, ela é uma raposa nos negócios, né, como diz o ditado, né? Ou seja, o termo raposa é tido como uma pessoa esperta. Só que a raposa, ela não entende que às vezes você pode ter no conjunto dos arquétipos, dos significados, identificar arquétipos. Às vezes você identifica a pessoa, você fala assim, estou falando com uma raposa. Você não precisa falar com ela. Você cai na dela. Nossa, que legal, que bacana. Pega o maço de informação, o que você faz naquele momento? Aproveita para conhecer a ardilosidade, o olhar, o jeito da pessoa, a linguagem corporal da pessoa. Observe, deixa ela falar, mas não põe a mão na carteira. Né? O que acontece com essas pessoas? Ela fala, olha, ganhei um bilhete da loteria, e não sei o que, só que o prêmio vai demorar para sair, é 9 milhões. Mas eu vendo isso aqui, olha, eu vendo esse bilhete por um preço bem mais barato, porque eu quero viajar embora, que eu precisava só desse dinheiro, quero ir viajar pro norte, ver minha família e aquilo, e a pessoa, nossa, mas 9 milhões, não, mas vai demorar para receber, tem que dar entrada e não sei o que, e eu queria só vender agora e ir embora, e a pessoa, nossa, eu vou pagar um pouco de dinheiro para essa pessoa e vou ficar com o bilhete premiado de 9 milhões. A raposa, ela tem o dom de aguçar nos outros um pouco da raposa que existe em nós. Para a pessoa que não conhece, ela vai entender aquilo como oportunidade. Para a pessoa que tem uma disciplina ética, moral, ela vai falar assim, não, imagina, isso não é justo. 9 milhões é 9 milhões. Não, vamos lá, vou ajudar você a dar entrada lá no bilhete, junto com o cara, e você vai receber seus 9 milhões, longe de eu levar vantagem sobre você. O que acontece com a raposa? Não, mas olha, eu realmente não quero e não sei o que. Falei, não, vamos lá, eu vou te ajudar. Eu te levo até... Não, menina, você está sozinha aqui com um bilhete de 9 milhões. Vamos chamar a polícia agora para te escoltar. Até lá você pode ser roubada. Ó, a raposa vai fugir. É a raposa que rouba, que furta o galinheiro. Né? E o que eu falo das raposas, o que devemos aprender com elas, não é da raposa que furta o galinheiro, que é a raposa imoral, mas sim
a raposa que usa a parte forte do próprio arquétipo. Nós nascemos com uma tendência, uns felinos, outros caninos, alguns aéreos, alguns reptilianos, e isso é uma forte tendência da pessoa. Uma pessoa raposa pode viver outros arquétipos, outros poderes pessoais, mas em fases de tristeza e solidão, a raposa retoma a forte tendência à disposição íntima, que tanto falo a todos vocês nas aulas. Os animais de poder são basicamente animais formados por uma energia que simboliza o comportamento de cada indivíduo, atuando como mentores espirituais. Eles são considerados arquétipos ou manifestações que servirão como guia energético, fortalecendo e instruindo os passos e a espiritualidade por toda a vida da pessoa. Portanto, como tenho falado para vocês, o animal ele simboliza uma energia e um comportamento humano. Então no dia você pode vivenciar outros arquétipos. E geralmente você terá 4 arquétipos fortes em você, que vão manifestar às vezes a maneira com que você lida com a vida. Você deve controlá-los. Observar primeiro, refletir, aprender e depois controlar. Uma pessoa que tem a onça, o tigre, o leão, terá facilidade para ter irritação, irritabilidade, raiva, mas ela deve controlar e deve usar essa força do arquétipo que ela tem dentro de si para trabalhar, para desenvolver projetos. Ou seja, a raposa, para você vasculhar o máximo de informações possíveis sobre alguma coisa, coloque a raposa às vezes para agir na sua vida, mas não seja a raposa, tá? Então às vezes no totem de poder, às vezes você pode pegar um arquétipo simbólico como a tartaruga e observar o comportamento dela e ver como ela faz durante o dia. Você vai aprender muita coisa. E tem muita coisa na energia da tartaruga interessante para a nossa vida. Mas você não dá para ser tartaruga a vida toda. A sua vida não vai andar. Você vai parar no tempo, suas limitações serão muito grandes. Embora tendo uma casa ali para você morar dentro e esse problema estar resolvido, às vezes aquilo pode te limitar. Pode fazer você ser somente um ser limitado. Então, usemos da melhor forma os arquétipos da nossa vida. Apresentemos ao nosso ser as ideias e cada um simbolismo, uma representatividade. Uma forma disso, simbólica, de você aprender a lidar com símbolos, é colocar símbolos como da natureza para seus amigos. Se você tem 5 amigos, coloque cada um símbolo especial. E você vai ver que, ou para casais de amigos especiais, quando você vê uma lua cheia, você fala, tal pessoa. Quando você vê um determinado vento, alguma coisa, fogo, é tal pessoa. Então aquilo ajuda os mentores a te lembrar que às vezes aquela pessoa vai estar triste naquele negócio, de repente você vê o fogo, você fala, é tal pessoa. De repente você vê o urubu, você fala, opa, é tal pessoa. Eu faço assim. Todos meus amigos têm um símbolo. E quando eu vejo aquele símbolo, eu sonho com aquele símbolo, eu no outro dia já ligo para eles. Eu já sei que é importante ligar para eles. Obrigado por sua presença, serenidade profunda em seu coração. Também vamos ter uma live aqui só sobre a raposa. Ok?